Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Marina Fiorenza, eu sou psicanalista e psicóloga, trabalho no nível central da Secretaria de Saúde, na equipe de acompanhamento do servidor, né? Também sou clínica e estou agora começando o meu doutorado em psicanálise na UERJ, na Universidade do Rio de Janeiro, que foi onde também eu fiz o meu mestrado. Tá? Então, eu vou estar falando um pouco para vocês. Agradeço o convite do pessoal do Telesaúde. Aí eu acho que é muito importante a gente poder falar sobre esses aspectos psicológicos desse ponto que a gente está vivendo hoje, né? E, então, eu agradeço o convite e eu preparei alguns slides, então eu peço que depois que eu terminar a apresentação, vocês possam estar mandando as perguntas e a gente vai poder dialogar, porque eu penso que a questão do nosso diálogo, de eu escutar de vocês, né, quais são as questões, é um ponto muito importante, tá? Então, por isso que eu conto com a participação de vocês aí, depois do término da minha apresentação, tá bem? Vamos lá. Então, eu vou estar falando para vocês um pouco, né, da diferença que eu já verifiquei, que tem bastante equívocos, assim, que a gente verifica as pessoas falando, né, sobre a diferença entre a quarentena e o isolamento, tá? Então, o isolamento, o que é? Ele é uma recomendação, não é um ato administrativo, diferentemente da quarentena, que eu também vou estar explicando para vocês. Essas informações todas estão no site do Ministério da Saúde, né? E o isolamento, ele objetiva a separação de pessoas sintomáticas ou assintomáticas, mas que estejam em investigação por ter tido contato com pessoas que têm ou tiveram o coronavírus, no caso do coronavírus, né? Porque esse método também ele é utilizado para para evitar a propagação de outras doenças também, como a gente sabe aí que houve na história da humanidade. Então, ela é determinada por uma prescrição médica ou recomendação de agente de vigilância por um prazo máximo de 14 dias, mas pode se estender caso haja alguma recomendação, dependendo do quadro clínico do paciente, tá? E ela deverá ser efetuada preferencialmente em domicílio, mas também pode ser feita no hospital, caso seja verificada aí a necessidade. Então, é um ato aí de civilidade, que é o que a gente o que a gente pode verificar hoje, que é muito mais ainda, né, para outros momentos também é necessário, mas nesse momento que a gente está passando hoje, né, a gente está aí no olho do furacão, no centro da história, né, a gente está de algum modo aí podendo fazer história, né? Então espero mesmo que a gente possa fazer uma boa história diante desse real aí que nos atravessa. Então é um ato de civilidade, não é obrigatório no caso do isolamento. Vamos continuar. Eu voltei, desculpa. Bom, e a quarentena já é um ato administrativo determinado pelas autoridades, né? Que determina uma série de coisas, como o fechamento do comércio, das escolas, enfim, tudo isso que a gente está verificando. Ela é adotada pelo prazo de até 40 dias e podendo se estender pelo tempo que for necessário, que visa reduzir a transmissão comunitária e garantir a manutenção dos serviços de saúde no território. Né? Então, já é uma medida de saúde pública mesmo, né, diferente do isolamento. Enfim, então, o que eu preparei para a gente poder abrir a nossa conversa hoje, né, é o seguinte, eu vou estar colocando um pouco para vocês sobre a diferença, né, ou melhor, da articulação que existe entre os cuidados individuais e os cuidados coletivos, né, e que a gente verifica é que não há como separar completamente os dois, isso que é individual e isso que é coletivo. Então, isso, de algum modo, é algo que o coronavírus, né, infelizmente, aí pela via de uma dor muito forte, porque está ocasionando a morte de milhares de pessoas, né, no mundo, como a gente está verificando. Então, pela via da dor, a gente está percebendo na pele, vamos dizer assim, né, porque isso, de algum modo, está afetando a vida de todo mundo, mesmo que a gente não tenha contato com pessoas que têm o coronavírus, por exemplo, no caso dos trabalhadores da saúde, como nós, né? Mas outras pessoas também, nossos filhos, nossos familiares e as pessoas em geral estão sendo afetadas pelo que está acontecendo. Então, não há como separar completamente os dois, o
cuidado individual e o cuidado coletivo. Por quê? Para cuidar individualmente de mim, ou na privacidade, na intimidade da minha família, por exemplo, é preciso um cuidado com o coletivo. Então, tá vendo, assim, tem um aparente paradoxo. Então, se eu não cuido do coletivo, eu não cuido da minha família, né? Então, vamos dizer assim, se eu faço esse movimento, por exemplo, que muitas pessoas fizeram de estoque, de mantimento, de álcool gel, o que acontece, né? É paradoxal, porque aparentemente eu estou cuidando de mim, eu estou precavendo, eu estou prevenindo a minha família de passar por um ponto de necessidade, mas o que eu estou fazendo? Eu estou evitando que outras pessoas, por exemplo, tenham acesso ao álcool gel, à higiene, se eu compro tudo que tem no mercado, né? Então, isso faz com que eu desproteja outras pessoas, e quando eu desprotejo outras pessoas, eu desprotejo a mim mesmo. Então, aparentemente é um paradoxo. Só que isso também serve para momentos fora da crise. Eu vou estar falando aqui no decorrer da aula para vocês, né? Então, para que os indivíduos, né, sobrevivam, sujeitos individualmente sobrevivam, eu preciso de cuidado coletivo, né? E há também um perigo muito grande que a gente verifica hoje, né, de confundir o isolamento com segregação. Então, a gente pode pensar isso, né? Então, se eu vou me isolar, eu vou segregar o outro, né? Eu vou diminuir, vamos dizer assim, parar os cuidados com os outros. Então, isso que a gente tem que tomar cuidado para que não aconteça, porque a gente verifica que as pessoas, eu vou falar um pouco do que as pessoas podem vir a sofrer, e aí vocês também vão contribuir comigo, né? Que é um movimento de segregação da pessoa que a pessoa ser olhada com preconceito, com rechaço, e até de sofrer algum tipo de violência, como a gente viu, né? Se não me engano, foi na Espanha que funcionários da saúde foram agredidos na rua por eles terem alguma suspeita de contaminação. Acho que foi mais ou menos isso que aconteceu, tá? Então, é um aparente paradoxo que a gente vive, né? Aí onde não respeitar o isolamento é segregativo, tá? Enfim, eu trouxe para vocês aqui nesse outro slide a fala de um psicanalista, amigo nosso, da nossa escola, um par da nossa escola, que é o Luciano Elia, que ele escreveu um texto, agora recente, né, se vocês quiserem depois eu posso passar a referência, tá no final, nas fontes, que ele escreveu um parágrafo que eu achei muito importante, assim, então por isso que eu coloquei aqui para citá-lo para vocês, né. Ele diz o seguinte: é curioso pensar que o isolamento social que temos tido que praticar, porque a gente tem que praticar, né? Lembra quando eu falei lá do isolamento, que é um ato de civilidade, que não é uma medida necessariamente imposta, né? Esse isolamento, ele é uma atitude de civilidade, e aí esse isolamento que a gente está tendo que fazer também, né? Não só esse isolamento num quarto, para quem está aí com suspeita de ter o coronavírus, por exemplo, mas esse isolamento social que a gente está tendo que fazer, né, ele não guarda qualquer relação com uma postura individualista. Pelo contrário, o que a gente verifica hoje são aquelas pessoas que não respeitam o isolamento preconizado pelo Ministério da Saúde, né, pela ciência, e que está sendo mostrado para a gente todos os dias pela imprensa, né, do que está acontecendo, tanto pela imprensa como pelas próprias pessoas, né, que hoje a gente tem acesso a essas informações, não só pela imprensa, mas pelas pessoas que publicam, que mandam WhatsApp, que fazem vídeo, né, que não são necessariamente meios de comunicação. Então, a gente está verificando que quem não faz o isolamento é que está praticando um ato segregativo, né, é que está praticando um atentado à saúde pública. Aquele sujeito, aquela mulher, aquele homem que desrespeita o isolamento, esse sim. Então, a gente tem que se isolar mesmo, né? Então, esse isolamento que a gente tem tido que praticar não guarda qualquer relação com uma postura individualista ou egoísta. Pelo contrário, de modo aparentemente paradoxal, o isolamento é social em um outro sentido, solidário, coletivo e até amoroso, né? Então, aquele filho, por exemplo, que deixa de ir na casa da mãe, ou o neto que deixa de ir na casa da avó, então é um ato amoroso, né? É um ato amoroso que a gente poder fazer isso, né, pelo outro e por si mesmo, né? Então a gente se afasta fisicamente porque nós nos afastamos fisicamente porque estamos juntos socialmente, ligados aí um no outro. E
como lidar com isso, né? Que eu acho que é um pouco o motivo pelo qual eu fui convidada, né, a estar falando para vocês, né? Essas contribuições que eu vou dar, elas servem também para momentos de fora da crise. Eu, como psicanalista, não posso deixar de citar Freud, né? Sempre vou trazer alguma coisa de Freud e Lacan, como uma lacaniana. E o Freud, no texto Mal-Estar na Cultura, não sei se alguns de vocês conhecem, quem é psicólogo ou psicóloga talvez deva conhecer, que é um texto muito importante de 1931. E muitas contribuições muita coisa desse escrito a gente pode utilizar para hoje, né? E o Freud diz ali que cada um, ele diz uma coisa assim, que a vida não tem um sentido, a vida, vamos dizer assim, o sentido da vida não há. Ou seja, e esse não há quer dizer que a gente vai ficar desamparado, enfim, deprimido, porque a vida não tem sentido? Não, pelo contrário. É justamente aí onde a vida não tem um sentido especificamente que a gente vai poder dar o sentido que quiser e que puder e que conseguir. Então esse ponto e aí o Freud diz, né, que cada um deve encontrar a sua maneira de ser salvo. O que ele quis dizer com isso? Que cada um deve encontrar, dentro da sua particularidade, dentro da sua subjetividade, um modo de poder lidar com isso. Então, verificar em outras crises que a pessoa, porventura, tenha passado, né? Seja uma crise financeira, uma crise de saúde, uma crise amorosa, né? Então, o sujeito precisa procurar em si mesmo, e não apenas nos outros, né? Claro que o outro pode nos ajudar, quando um colega, um vizinho diz, olha, isso foi legal para mim, mas isso que é legal para o outro não necessariamente é legal para você, né? Pode ser que seja, mas a gente não pode se esquecer nesse momento. Então, a gente precisa verificar em si mesmo quais os recursos subjetivos que dispõe, porque não há uma receita unificada. Então, eu não vou aqui hoje para vocês dar, por exemplo, dicas, né? Meditação, exercício físico, livros, arte, por quê? Porque não há eu vou estar falando do que me faz bem, eu, por exemplo, né, ou que faz bem para parte das pessoas, mas isso que faz bem para parte das pessoas não necessariamente faz bem para cada um de vocês, tá? E como que a gente consegue isso, né, também conseguir se olhar, né, é uma coisa curiosa, inclusive na própria psicologia, né, na própria psicanálise, no nosso trabalho aí, onde a gente escuta o outro, é que para a gente se entender, para a gente se saber, se escutar, a gente também precisa do outro. Então, de novo, aí, essa situação dramática e drástica do coronavírus está ensinando para a gente, né? Aí onde eu preciso do outro. Então, uma coisa que eu acho muito importante eu estar dizendo para vocês é também que procurem ajuda profissional. Vários psicólogos estão se dispondo a fazer atendimento por telefone, né? Por telefone, por vídeo, chamada. Alguns psicólogos estão fazendo até um trabalho muito importante de voluntariado, né? Então, é importante que cada um, caso tenha uma certa dificuldade de encontrar o que te faz bem, né? O que te ajuda a atravessar esse momento difícil, então é preciso procurar uma ajuda profissional. Tá? E algo que eu quero estar transmitindo para vocês também é que é muito importante a gente ter um cuidado, como assim, tudo atualmente no mundo está girando, praticamente tudo, né? Está girando em torno do coronavírus, né? E também a questão da quarentena, do isolamento, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes a gente olha na internet, na televisão, justamente sobre o que fazer na quarentena, então como se a gente tivesse que, esse é o problema, essa frase, tivesse que, uma obrigação, um imperativo, né? Tivesse que fazer alguma coisa muito importante, alguma coisa, enfim, eu tenho que estudar muito, eu tenho que ler muitos livros, eu tenho que arrumar muito a minha casa, porque justamente por a gente estar tendo um imperativo social de ficar em casa, ou de sair para trabalhar e voltar, que a gente tem que evitar ao máximo as aglomerações, pode haver uma tendência no sujeito de ativar na gente isso que o Freud chama de supereu, que é aquela instância psíquica que fica nos chicoteando, né, ativando aí o nosso masoquismo e falando que a gente tem que fazer coisas importantes, que a gente tem que cuidar muito bem da casa, que a gente tem que.
né? Eu tenho que fazer atividade física. Então, por isso que é muito importante que a gente dê lugar nesse tempo difícil, que vai ser difícil para todo mundo, né? Enfim, eu não acredito que tenha alguém que vá atravessar isso sem apresentar nenhuma interrogação, qualquer tipo de dificuldade, porque isso de algum modo está sendo imposto para a gente, né? E a gente tem que lidar com isso. Então, a gente precisa dar lugar na nossa vida, e isso vale também para tempos fora de coronavírus, né? A coisas que nos fazem bem sem se preocupar necessariamente com isso ser útil. Então eu quero assistir um filme, uma comédia, Água com Açúcar, aparentemente super bobinha. Não, mas eu preciso ver aquele filme sobre a pandemia, que tem uma série não sei aonde. Entende? Então, vamos, assim, a vida já está muito difícil. Então a gente tem que ter recursos aí para lidar com a vida. E para a gente ter esses recursos, a gente precisa dar lugar na nossa vida para aquilo que nos dá prazer, mesmo que não tenha utilidade, entre aspas, né? Completamente entre aspas, eu estou fazendo errado de pôr a mão, de coçar o nariz, tá, gente? É que está coçando aqui a rinite, essa coisa da alergia. Então, é muito importante que a gente dê lugar para isso que não necessariamente é útil, que tem toda uma importância, que eu vou estar fazendo alguma coisa boa para o mundo, entende? Enfim, porque a realidade já está muito dura, né? Vamos seguir, então. E que afetos, né, que essa experiência traz? O que eu vou falar para vocês aqui é um pouco óbvio, né, sobre os afetos, mas que eu acho que é muito importante a gente repetir, inclusive, o óbvio, né, porque é curioso isso. Eu acho que esse coronavírus está ensinando tanto, né, assim, pela via da dor, mas que está ensinando. A gente tem que tirar aí o que tem de aprendizado, e a dor a gente vai atravessar, e depois com análise, com terapia e com os atravessamentos aí que cada um pode fazer, a gente atravessa a dor, mas sem jogar fora o bebê com a água do banho, né, e ficar com os ensinamentos. Então, é muito comum do que eu tenho escutado, tanto na minha clínica, né, que eu continuo atendendo aí por telefone, quanto nos servidores da saúde, né, o medo de adoecer e morrer, ou perder familiares, a pessoa pode também evitar procurar estabelecimento de saúde no momento em que precisa, né, porque a gente sabe que não é todo momento que a gente tem que buscar. Medo de perder o trabalho, meios de subsistência, né, que aí isso também complica muito a nossa questão da saúde mental. É por isso mesmo que o Estado e o governo têm um papel muito importante de assegurar aí os meios de subsistência da população, justamente para que essa questão da saúde mental não piore ainda mais, né? Porque antes de acontecer essa epidemia, o que se falava? Que a depressão era o mal do século, a ansiedade, que os quadros psiquiátricos eram o que mais afasta as pessoas do trabalho, né? Então, e aí hoje a gente verifica uma situação que vai nos atravessar em termos de saúde mental, que já está nos atravessando, mais ou menos, né? Então isso vai estar tendo essa operação aí conosco, que a gente tem que lidar com isso. Então, e o que o Estado pode fazer, caso o Estado, os governos, seja estadual, seja municipal, federal, se preocupar realmente com o seu povo, né, é garantir esses meios de subsistência, porque isso vai ajudar na nossa saúde mental. Então, acho que a gente pode lutar por isso, né, porque a gente luta, eu penso, não só porque eu penso sozinha, né, também vem de algumas leituras e também da experiência clínica, né, que o quê? Que a luta pelos nossos direitos, a luta para que os nossos direitos sejam assegurados, nos coloca numa posição diferente na vida e que nos ajuda muitas vezes a sair de quadros, a nos mobilizar diante de quadros depressivos, de quadros ansiosos, né? Então, a luta nos ajuda, né? Então, por mais que seja um pouco desgastante a gente querer que as coisas melhorem, né? Essa luta efetiva, né, como no caso agora, para que a maioria das pessoas consigam continuar tendo a sua renda, né? Isso também ajuda na nossa saúde mental, tá? Enfim. Entra também o medo de ser socialmente excluído, colocado em quarentena por ser associado à doença. Isso também pode gerar no sujeito, né, um sentimento aí de segregação, porque tudo depende do modo como se fala, né? Porque a pessoa às vezes voltou de um lugar de viagem que nem sabia que não poderia
voltar imediatamente ao trabalho e aí retorna, e aí tem um modo das pessoas também tratarem o outro que muitas vezes já é com certo rechaço. Então, eu não estou dizendo que vocês tenham sofrido isso, mas que muitas vezes, pelo medo que está sendo muito grande hoje de ser acometido pela doença, a gente pode também tratar o outro desse modo, né? Então, eu estou fazendo essa fala aqui para vocês, não só no sentido do que vocês podem aplicar para si mesmos, mas também o que vocês podem também disseminar, aplicar para os colegas, aplicar para os usuários, né, no caso. Então, tem modos da gente dizer para uma pessoa que, olha, você vai precisar ficar em casa, porque você veio de um lugar tal, porque você está tossindo, enfim, tem modos aí, né, a gente verifica que as pessoas ficam muitas vezes tão assustadas e ficam até muitas vezes paralisadas, eu vou falar um pouco disso, as pessoas ficam tão assustadas que elas acabam, vamos dizer assim, tendo uma postura muito agressiva com o outro, agressiva com o colega. E nesse ponto a gente tem que cuidar também, tá? Então, seguindo, né? Medo de ser separado das pessoas que ama, caso a pessoa entre em isolamento, né? Sentimento de desamparo, tédio, solidão, devido ao isolamento. Vamos seguir, então. Alguns desses medos e reações surgem de perigos reais, que a gente está vendo que tem esse perigo real, e negar isso é uma completa, enfim, um ato de má fé, negar a importância e o quanto é devastador isso pelo qual o mundo está passando, mas também a falta de conhecimento, por isso que a gente precisa buscar a gente precisa buscar o conhecimento em meios de comunicação confiável, justamente para que a gente não entre nesse movimento de desespero e acabar tratando muito mal as pessoas e fazer com que a pessoa se sinta mais ainda segregada e não acolhida, porque o acolhimento, a gente, por exemplo, enquanto profissional de saúde, convidar um colega para o isolamento, de dizer, olha, nós estamos verificando que você está apresentando alguns sintomas, então, por isso, a indicação é que você fique em casa. Por isso, também, a gente precisa ter na ponta da língua a informação, que é uma coisa que eu acredito que esteja faltando um pouco. A informação, a boa informação, no sentido de os gestores, por exemplo, eles estarem com os decretos da secretaria, ou os decretos da Secretaria de Estado e os decretos do governador na ponta da língua, né? Porque eu já vi alguns casos, o gestor, por exemplo, não saber falar para o servidor, para o funcionário, colocar uma máscara e continuar trabalhando, né? Enfim, sem conhecer o decreto aí do isolamento, caso a pessoa apresente algum sintoma. Então, a gente precisa da boa informação, né? Que é a informação por meios oficiais, por meios, enfim, e no caso da imprensa, por meios de comunicação confiável. Então, essa estigmatização que muitas vezes o sujeito passa, né, ela também pode tornar uma situação que já é difícil mais desafiadora. O que a gente faz hoje, que a gente está fazendo é uma redução de danos, porque não tem como simplesmente a gente conseguir fazer com que as pessoas não sofram nada de uma situação como essa. Isso seria até uma coisa dissociada, isso é que seria patológico, por exemplo, uma pessoa conseguir ficar completamente, assim, a mesma, sabe? É um real que nos atravessa e que o mundo não vai sair o mesmo disso, então a gente precisa de recursos para lidar com essa mudança que chegou. E essa mudança que nos implica também na solidariedade, que a gente vai ter que mudar um pouco o modo de funcionamento da maioria das pessoas no mundo, que é esse movimento individualista. E isso contribui para a saúde mental. Isso contribui para o bem-estar. Então, o que eu estou falando para vocês não é esse ponto, vamos dizer assim, social, porque eu quero bem para o mundo. Não é disso que eu estou falando, tá? É no sentido da saúde mental individual passa por esses atos hoje, tá? Enfim, outro sentimento que pode atravessar isso, principalmente os profissionais de saúde, é esse sentimento de impotência, né, diante da morte de pacientes, diante da morte de pessoas queridas, de colegas, e diante, muitas vezes, da demora que a boa ciência precisa, né, porque a boa ciência ela precisa de tempo para acontecer, de investimento, de dinheiro.
E, enfim, então a gente realmente se vê, né, uma postura um pouco impotente e que a gente precisa transformar essa impotência numa outra coisa. Não que essa impotência, por exemplo, que as pessoas não sabem, a gente ainda não descobriu, a gente, os cientistas, né, a cura, né, uma vacina ou um remédio, efetivamente, né, que seja eficaz aí contra o coronavírus, por exemplo. Então, o que a gente precisa fazer? Né? A gente precisa, no caso, transformar esse sentimento que pode ser de impotência em o que na psicanálise a gente fala que é operar com o impossível. Então, é impossível, né, no caso, por exemplo, que a gente tenha, é impossível hoje, agora, né, 14h23 da tarde, que se tenha uma cura para isso, né, a não ser que tenha um descoberto aí no mundo, mas aí a gente já vai saber. Mas, enfim, é impossível que a gente tenha uma cura hoje, uma vacina hoje. Então, a gente vai fazer com o que dá, né? E o que dá são várias coisas que vocês também têm um saber sobre isso e um pouco disso que eu tô transmitindo para vocês. Porque se a gente fica nessa posição apenas de impotência e fica deprimido diante disso, a gente não opera com o que dá para fazer, que é o que e dá para fazer muita coisa. Né? Aí que tá, dá para fazer muita coisa. Vamos lá, então. Então, um ponto que está sendo muito falado é a questão da violência doméstica, que realmente, né, teve um aumento muito grande no mundo aí diante desse excesso de convivência que os casais e as crianças com os pais estão sendo obrigados a ter, né? O isolamento, a quarentena, só que é uma coisa que eu penso, isso também vale para quadros psicopatológicos, por exemplo, né? Vai criar situações de violência doméstica, mas ele vai as evidenciar, tá? Então, um minutinho que eu tirei aqui para não fazer barulho. Então, ele não vai criar quadros de violência. Então, um homem, por exemplo, né, porque a violência doméstica, na maioria das vezes, é um homem contra uma mulher, enfim. Estou dando o exemplo mais majoritário. Claro que há outros modos aí e outros gêneros aí implicados na violência. Um homem, por exemplo, ele não vai passar a ser violento quando ele nunca foi em uma quarentena. Então, o que acontece? Esse quadro de estresse e do excesso de convivência, ele está evidenciando alguma coisa que já havia. Então, é algo de muita má-fé, por exemplo, carregado de desinformação, de ignorância e de maldade também, né? Justificar uma violência doméstica com a quarentena. Né? Nós não vamos correr o risco de fazer isso, porque a gente é profissional e a gente não tem má-fé, né? Então, isso também vale para muitos quadros psicopatológicos. Então, uma pessoa que nunca apresentou depressão, que nunca apresentou ansiedade, pode vir a ter isso a partir dessa quarentena? Pode. Porém, não é o que nós vemos como majoritário. Tá? Então, por isso que cuidar da própria saúde mental é algo muito importante para qualquer momento do mundo, né? Não só, até para a gente estar um pouco mais preparado para isso que vem em um momento como esse de quarentena, de isolamento social. Né? Então, o sujeito ele tem um modo próprio de lidar com as crises que os atravessam, que certamente essa não foi a primeira, talvez possa ser a mais grave, né? Mais ou menos adaptados e que vão ficar mais exacerbados. Então, se a pessoa já tem uma tendência ansiosa, uma tendência deprimida ou violenta, por exemplo, na quarentena isso vai se exacerbar. Tá? Mas não é para a gente fazer o famoso que a gente chama de passar pano, né? E considerar menos a violência porque a gente está num quadro desse de quarentena, tá? Então, tem um disparador para que as doenças se manifestem com mais intensidade, né? Então, voltando no Freud, né? Ele afirmou no texto Mal-Estar na Cultura que há 3 modos de sofrimento humano. Ele vai dizer que é vindo da força da natureza, que eu acho que o coronavírus, né, pode ser alguma coisa, a gente não sabe muito ainda, mas a tendência mundial aí é acreditar, por enquanto, que seja alguma coisa que veio da natureza, dos animais, enfim. Vindos do próprio corpo, que também porque as pessoas estão morrendo, né, com essa doença orgânica. E o terceiro modo de sofrimento nas relações humanas, que o Freud fala do terceiro modo de sofrimento do mundo, vem da relação com o outro. Então, vocês sabem que por mais que a gente esteja atravessando esse ponto muito fora de qualquer relação, porque é uma doença que está matando aí organicamente, enfim, esse ponto aí, a gente não deixa de verificar que as relações humanas
continuam sendo o ponto de maior sofrimento. Então, do que eu tenho escutado na clínica, do que eu tenho escutado na clínica, dos servidores e trabalhadores aí da saúde, é que as relações humanas, isso onde tem esse ponto de segregação, esse ponto de desamparo por não ter um cuidado do Estado, o cuidado, enfim, que não é suficiente, uma série de coisas, isso ainda ocasiona o maior sofrimento para o sujeito. Então, assim, nos dá notícia de que tem muita coisa que a gente pode fazer, que tem muito para ser feito, né? Porque dentro das relações humanas nós podemos operar. E um perigo que eu tenho verificado, por isso que eu quis colocar para vocês, é o perigo da patologização, que é algo que já vem acontecendo no mundo, né? Assim, às vezes o sujeito sem uma segunda sessão, sem uma segunda consulta, ele é diagnosticado com depressão e já sai medicado ou diagnosticado com psicose, esquizofrenia, né? Então, está tendo realmente uma tendência mundial aí à patologização. Enfim. Então, isso eu acho um perigo. Por quê? Então, qualquer angústia que eu senti, qualquer tristeza que eu senti, isso vale para depois, né? Qualquer angústia, qualquer tristeza que eu senti, isso quer dizer que o sujeito precisa se medicar? Não. Que ele precisa, enfim, que ele já tem um quadro deprimido ou ansioso? Não, porque são reações normais diante de um cenário anormal. Então, por isso que eu falei, hoje, quando o sujeito está normalzinho, vamos dizer assim, completamente inatingível por isso tudo que está acontecendo, aí é que nós vemos que tem um problema, alguma coisa está errada aí, de estar completamente inatingível, aí então tem uma dissociação da realidade, né? Então aí tem um perigo, tá? Então a gente estima-se que pode haver um aumento da incidência de transtornos psíquicos, mas na maioria, claro que pode haver exceções, na maioria das vezes são quadros que já estavam aí de algum modo, tá? Embora se deva destacar que nem todos os problemas psicológicos e sociais apresentados poderão ser qualificados como doença, isso que eu falei, a maioria serão reações normais, né, diante de uma situação anormal. Então, os efeitos para a saúde mental em geral são mais marcados, isso é um ponto que eu acho muito importante, por isso que a gente precisa cuidar da população mais vulnerável, né, porque são que possuem recursos escassos aí, né, e têm um acesso ilimitado ao serviço social de saúde, o que complica também a questão da saúde mental. Então, assim, acho que eu estou conseguindo transmitir um pouco para vocês, né, a necessidade aí desse contato com o outro, né, de a gente tomar muito cuidado aí na relação com o outro, porque isso pode piorar tanto a saúde mental do outro, que eu segrego, que eu não trato bem, que eu faço uma intervenção equivocada, quanto a minha própria. E aí entra uma reação em cadeia, porque quando eu tô mal, eu fico mal em casa, e aí eu vou descontando em outras pessoas, e aí vai ser esse efeito em cadeia. Então, eu tenho que realmente cuidar da minha saúde mental. Já estou quase encerrando. Enfim. E o que fazer, então, para minimizar esse estresse no período da quarentena, principalmente os profissionais de saúde? Algo que eu acho muito importante, que as pessoas dizem, a gente precisa ter calma, a gente precisa ter calma. Sim, mas não é qualquer calma. Não é a calma paralisada, né? É a calma advertida. É essa calma onde a gente consegue parar para pensar na decisão certa a tomar. E mesmo que a gente esteja num tempo de muita urgência, porque tem um ponto aí que está urgente, né? A gente precisa também pensar aonde que dá para introduzir algum tempo. Então, eu estou achando legal essa política, por exemplo, das pessoas que não têm necessariamente um sintoma muito forte de poder ficar em casa para evitar tanto a aglomeração quanto esse ambiente de estresse dos serviços de saúde, que é o que a gente está vivendo. Então, é uma calma divertida, não uma calma paralisada, porque a calma paralisada eu vou ficar bobo sem conseguir fazer nada, né? Então, não é qualquer calma, não, tá? Isso que eu falei um pouco antes, a sensação de ser cuidado pelo Estado contribui para a saúde mental, principalmente dos trabalhadores e para a população mais vulnerável, então por isso que a gente tem que lutar, e essa posição de luta também é saudável, também faz bem, vamos dizer assim, é onde a gente também encontra os pares, né, que lutam com a gente, então a gente consegue muitas vezes até estabelecer relações que antes não havia, e estabelecer as relações é alguma outra coisa muito importante, porque a gente não está podendo se encontrar fisicamente, né?
quem não é do serviço de saúde, ou mesmo que é do serviço de saúde, a gente não está podendo encontrar alguns familiares, alguns parentes e alguns amigos, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não esquecer. Porque às vezes a pessoa chega em casa, já vai ver notícias e a notícia é uma coisa que vai nos consumindo, né? Parece um buraco sem fundo, aquilo vai nos sugando e muitas vezes a gente perde a energia para poder se relacionar com as pessoas por outra via, como essa, por exemplo, aqui, que eu estou numa teleaula aqui com vocês, né? Estou falando aqui da minha casa, numa teleaula aqui com vocês, e aí a gente pode usar, continuar a nossa relação. Então, claro que é diferente uma relação corpo a corpo, eu estar fisicamente com um amigo, com uma amiga, claro que é, né? Eu não vou ser hipócrita de dizer para vocês que é exatamente a mesma coisa, não é. Mas, como eu disse, a gente está no período de redução de danos, então é o que pode. Mas então é muito importante que a gente consiga não romper as relações e continuar mantendo aí pela via do vídeo, da internet, dos recursos que a gente tem aí, a relação com as pessoas. Por quê? Lembra quando Freud falou que o maior sofrimento vem da relação com as pessoas, mas o maior prazer também, tá? Então, isso vai ajudar também na nossa saúde mental, a gente manter as relações com as pessoas importantes, mesmo que não seja exatamente do jeito ideal, né? Daquele jeito que é o que a gente mais queria estar perto das pessoas, né? A gente gosta de beijar, de abraçar. Enfim, então, eu acho que esse ponto é muito importante, né? Da gente poder continuar se relacionando com as pessoas, selecionar o número de notícias que a gente vê, pegar as notícias dos meios de comunicação confiável e tomar muito cuidado com esse ponto, muitas vezes masoquista, sabe quem que é masoquismo, né? Que tem um certo prazer na dor. Isso, a maioria das vezes, é inconsciente, mas eu estou aqui como profissional, então eu vou abordar esse ponto com vocês também, né? Que aí onde o sujeito busca a dor, então muitas vezes eu verifico que tem pessoas que, com vamos dizer, a desculpa, entre aspas, assim, de estar querendo saber, não, mas eu preciso saber o que está acontecendo no mundo. É claro que a gente precisa saber o que está acontecendo no mundo. Mas você lê a mesma notícia em 5 meios de comunicação, vamos dizer assim, em 5 páginas da internet, não é só para se informar, porque para se informar basta um, né? Então eu verifico que tem um certo apreço. Então, tudo isso que eu estou falando são coisas que se exacerbam em momentos como esse, né? Não é que isso foi criado. Então, muitas vezes as pessoas têm um certo prazer na dor e prazer em estar assistindo de novo e querendo saber mais, e aí essa libido, essa energia que a gente despende, por exemplo, para estar consumindo aí um excesso de notícias, eu usei consumindo de propósito, né, porque me parece uma postura de consumo mesmo, né, quase um consumo de um objeto mesmo, isso que a gente compra, né, muitas vezes a gente tem um certo excesso aí com compras, tem também esse excesso na internet, esse excesso de consumo, que pode fazer com que a nossa energia, que não é infinita, a gente tem uma quantidade de energia aí, cada um, né? Essa quantidade de energia, que não é infinita, o sujeito acaba gastando com esse movimento, que muitas vezes lhe causa dor, e não investe, por exemplo, em fazer uma ligação por vídeo para sua mãe, para seu pai, para sua avó, para um amigo, ou para dedicar tempo para o seu filho, sua filha que está em casa, né, que é o que isso também está impondo, né, essa convivência também entre pais e filhos, né, um pouco maior, o que de algum modo é importante. Então a gente tem que tomar cuidado também eu como psicanalista vou usar esses termos, com o super-eu, que é essa instância que tem um chicotinho na mão, que vai dizendo para a gente que você tem que fazer uma coisa importante, você não pode ficar parado, você não... Esse imperativo, né? Como também o nosso masoquismo de ficar consumindo notícia, e aí isso causa o quê? Aquela paralisia, como eu falei, que a gente não pode ter a calma paralisada, que a nossa calma tem que ser advertida para a gente continuar aí na luta. Então, o isolamento, acho que eu já falei bastante disso, né? Que o isolamento não pode diminuir a nossa solidariedade, pelo contrário, que essa é uma crise também social, porque não é uma tendência muito, muito do mundo, assim, essa solidariedade que a gente está impondo, e a solidariedade que a gente até então era acostumado a ter, a maioria das pessoas, é claro, ou parte das pessoas, né, era uma solidariedade que eu conseguia manter a minha individualidade, então eu vou lá, faço uma caridade, eu vou lá, cuido de alguém, mas eu volto para casa e pronto, fecho a minha porta, né, tá implicando não, eu tenho que cuidar verdadeiramente do outro, porque senão eu também, e posso, né, eu posso cuidar verdadeiramente do outro e ser contaminada, é possível, né? Enfim.
Então, a gente tem que ficar muito atento, né? Eu acho que eu não coloquei um pouco aqui, mas com as crianças, né? Evitar, eu acho isso um pouco difícil, né? Mas é uma coisa importante de evitar as crianças estarem, porque muitas vezes a gente acaba consumindo essas notícias, vendo um jornal com nos informando que é o que a gente precisa, na frente das crianças, isso é importante da gente poder estar evitando. É claro que as crianças precisam saber do que está acontecendo, é preciso saber, mas também sem esse excesso. Sem esse excesso e sem os pontos mais difíceis das mortes, isso acho que é importante a gente poder proteger um pouco as nossas crianças dentro do possível e os nossos idosos também, né? Porque não necessariamente, porque muitas vezes a gente tem uma tendência de apenas impor, por exemplo, falar para o idoso, né? Não, você não pode sair de casa e pronto, acabou. Sem explicar um pouco o que está acontecendo, sem escutar, por exemplo, esse idoso, né? Porque tem que escutar o que esse idoso quer fazer, por que ele quer sair, o que ele gosta de fazer, para a gente conseguir criar recursos aí com essa pessoa para que ela possa ter um pouco mais de prazer e querer menos sair de casa. Então, muito cuidado também nessa abordagem, tanto com as crianças quanto com os idosos, né, que estão aí, os idosos nesse ponto maior ainda de fragilidade, do qual todos nós estamos aí, ao qual todos nós estamos sujeitos, né? Enfim, muito cuidado aí no modo como falar. Então, a gente pode melhorar muito, sabe? Se a gente cuidar com o nosso modo de dizer as coisas que serão difíceis, porque é um tempo difícil, né? Não vou, enfim, acalentar ninguém nesse momento, né? Mas a gente tem que saber lidar com isso de um modo menos danoso. Então, por isso que é muito importante que a gente mantenha os nossos amores, amizades, as nossas relações no geral. Enfim, já tô, acho que é o último slide, né? Ah, e uma pergunta, né, que eu deixei vou deixar para a gente poder conversar. Há escolhas individuais para esse momento? Então, essa crise demonstra que não há uma escolha individual, ou melhor, a individual implica o social. E tem um termo que o Lacan, um psicanalista francês, usa, uma metáfora que ele usa num seminário, que ele fala sobre a constituição do sujeito, que sabe quando um ladrão chega, um assaltante, né, vamos dizer melhor, o assaltante chega e fala assim, a bolsa ou a vida? O que você faz? Você fica com a bolsa e perde os dois, porque se você fica com a bolsa, você perde a bolsa e perde a vida, ou você entrega a bolsa e fica com a vida? Óbvio, né, que a decisão é mais inteligente, né, é você entregar a bolsa e ficar com a vida, ou seja, viver sem a bolsa. Então, esse ponto que a gente está vivendo agora, eu achei essa metáfora do Lacan muito interessante, muito importante, porque para a gente continuar vivendo enquanto civilização, a gente vai ter que perder alguma coisa, tá? A gente vai ter que perder alguma coisa, perder esse ponto excessivamente individualizado, esse ponto do excesso do consumo, o excesso do consumo, inclusive masoquista, né, como eu estou falando, quando a gente fica olhando notícias desesperadamente, sem escolher um meio ou dois, que seja mais de comunicação para a gente saber o que está acontecendo, sem também se desesperar, tendo essa calma divertida. Então, meus caros, né, minhas caras, nós vamos ter que viver sem a bolsa, tá bom? Eu vou encerrar agora. Vou fechar o microfone aqui para a gente poder começar a discussão. Bom, muito obrigada. Aguardo aí as contribuições de vocês. Cleide, né, eu vi que você colocou, né, na minha região, a população não está consciente da importância da quarentena. Qual que é a sua região, Cleide? Me informa, por favor. Ah, sim, Pontes de Lacerda. É complicado, né? É um trabalho de formiguinha que a gente tem que seguir fazendo na tentativa de conscientizar as pessoas da importância desse isolamento, mas às vezes é difícil, né? Porque muitas vezes as pessoas elas aprendem um pouco pela experiência e mesmo que a gente avise, enfim, tem uma certa dificuldade muitas vezes, mas também vai muito da posição do próprio poder público, né, Cleide? Quando o poder público, de algum modo, por palavras, por decretos ou por ações, transmite aí para a população uma autorização para que as pessoas não fiquem em isolamento, quando diz, não, vamos sair de casa, enfim.
isso complica as pessoas, assim, eu aqui em Cuiabá, né, verifico que realmente, assim, depois que isso foi mais autorizado publicamente, as pessoas estão muito na rua, muito mais, assim, enfim. É, infelizmente tem alguma coisa aí que a gente vai fazer um trabalho no 1 a 1 dentro do que a gente puder, né? Como eu disse, para a gente não ficar nessa posição de completamente de impotência, porque é uma tendência, é muito difícil não ficar, né, nessa posição de impotência, meu Deus, o que eu posso fazer? É a gente operar com o que dá. Então, Cleide, o que eu sugiro? Que no 1 a 1 aí você consiga seguir orientando, seguir falando dentro do que for possível, faz o que for possível, sabe? A gente, enquanto profissional da saúde, já está sendo muito cobrado, muito solicitado, e a gente vai fazer o que pode. E entender também que a gente não pode tudo, entender também que tem um ponto em que a gente não vai poder salvar as pessoas, a gente pode até um certo ponto. Então, eu acho que, assim, sabe, acho que essa contribuição da Cleide, né, posso também estar falando para todos vocês, volta nesse ponto do nosso super-eu, da gente também se exigir o que der para fazer. Né? A gente não vai poder fazer tudo, não vai poder salvar todo mundo, e nem conseguir convencer as pessoas aí de que podem convencer as pessoas aí, convencer as pessoas do que elas precisam fazer, do que a gente sabe que é a orientação mais correta, né? O que eu sugiro para abordar os rebeldes que têm problemas mentais? Muito delicado, tem um ponto aí muito delicado, que até os CAPs, né, muitos CAPs estão falando sobre, estão continuando fazendo alguns atendimentos de crise. Então, eu acho que, deixa eu só quem que perguntou aqui, Francisco, né? Francisco, o que eu sugiro? Que essa aqui, esses, você chamou de rebelde, né? Vou chamar dos pacientes com transtorno mental, eles possam continuar seguindo aí com algum tratamento. Então, verificar no lugar onde tem o centro de saúde mental aí na sua cidade, seja o CAPS, seja se a pessoa faz um tratamento individual, para que esse tratamento não se interrompa, mesmo que seja por outras vias, né? E sempre dentro do possível, né, tentar agir aí, inicialmente, o nosso ato é com a palavra, no sentido das pessoas conseguirem compreender minimamente o que está acontecendo, a importância desse isolamento, e que esse tratamento não seja interrompido, tá? Como eu disse, tem vários CAPs que estão continuando atendimento com a equipe mínima, e aí entra o poder público no sentido de ter os EPIs necessários, né? Então, por isso que com os pacientes com transtorno mental, a gente teria que ver no 1 a 1, né? Mas o que eu sugiro é que tenha uma certa conversa e uma articulação com quem trata essa pessoa para que o tratamento não se interrompa. Deixa eu ver as outras perguntas aqui. Na minha cidade. Gleice, né? Você está dizendo que está fazendo o atendimento através do meio de comunicação. Eu também. Em Cuiabá eu também estou atendendo assim, por vídeo e por telefone, os pacientes de consultório. Mas me sinto impotente. Essa impotência é um pouco isso que eu estava falando, é transformar essa impotência em fazer o que dá, em fazer o que for possível, né? No sentido de... e para ajudar o profissional de saúde, eu teria que saber um pouco mais, assim, de que caso específico que você está falando. Uma coisa que eu acho que pode ajudar, Gleice, é, por exemplo, passar os contatos, entrar em contato com um conselho regional de psicologia, que vai estar disponibilizando o contato dos psicólogos voluntários, para que esses profissionais também, caso eles verifiquem, né, que precisem, caso eles queiram, porque tem um ponto aí do sujeito querer, poder começar um acompanhamento, falar com um profissional, acho que isso pode ser interessante também, tá? Como falar com o outro, eu estou vendo a contribuição da Vanessa aqui, achei importante. Todos estamos angustiados, certamente quem está aí minimamente atento ao mundo está com algum nível de angústia, né? Um apoio psicológico para os gestores. Uhum. Eu penso que sim. Eu acho que é alguma coisa que pode ser importante também, porque os gestores, muitas vezes, eles estão, nem sempre, né?
mas às vezes os gestores eles estão também tão atribulados, né, que muitas vezes eles às vezes até nem tão conhecimento, não estão tendo até o conhecimento necessário me faltou a palavra, dos despachos do governador, né, das portarias, da Secretaria de Saúde, por exemplo, de como agir, né, com um colega que apresentar algum sintoma. Eu penso que tudo isso que eu estou falando serve também para o gestor, que é uma pessoa antes de ser o gestor, né? Então, realmente, esse apoio psicológico, acho que para quem quiser, precisa estar articulando aí a possibilidade desse apoio psicológico, né? Está falando para a gente ser a Leidiane, né, que pediu para falar um pouco como a separação individual e coletiva é uma ilusão, como manter essa descoberta depois da crise. Bom, importante isso que você falou, né? É que o seguinte, Leidiane, eu acho que essa realmente é a parte mais difícil de transmitir e é a parte que eu diria ser a principal, né? Que a gente vive num mundo em que a gente tem essa ilusão, né? Eu acho até que talvez a ciência psicológica, a própria psicologia, né, vou fazer uma meia-culpa, talvez possa ter contribuído um pouco para essa visão individual e quase elitista, né, do sujeito como indivíduo e como se ele não tivesse vinculado. Então, em psicanálise, a gente verifica assim, a gente é marcado pelo outro, se a gente não tem um lugar no outro, no pai, na mãe, ou quem faça essa função, a gente não consegue ter lugar no mundo. Então, nós somos atravessados. Então, essa doença que está aí, ela está dissolvendo, a olhos nus, assim, dissolvendo essa separação que a gente tem, o que é individual e o que é do mundo, porque eu sou atravessada pelo mundo. Então, se eu estou vendo que o mundo está tá passando por essa crise, eu vou ser atravessada por isso. E que a gente precisa perceber o tanto que eu cuidar do outro, e esse outro não é só o outro próximo, né? Não é só o amor ao próximo, não, é amor ao distante, né? Como a solidariedade também com os outros também, que nem necessariamente estão aí no meu campo, né? Então, a gente sempre teve uma certa, foi criado desse jeito, né? Como se eu cuido do meu e o outro, enfim, o outro que cuide de si, enfim, que se vire, né? E a gente está vendo agora que não, que mesmo fora da crise, por exemplo, numa situação, vamos dizer, a gente não está em crise nenhuma. Se eu não me importo com o outro, uma situação de que a gente hoje, né, ficou muito claro para o mundo que as autoridades estão com muito medo da violência, né, da violência aumentar por causa da pobreza. Nossa, então descobrimos, então, o que todo mundo já sabia, né, que a violência está muito associada a situações de pobreza. Então se a violência não tivesse associada à pobreza, não só, mas em parte, né, associada à pobreza, as autoridades não teriam medo da violência aumentar, né? Enfim, se a pobreza não tivesse aumentando. Então, isso vale para depois também. Então, se eu quero cuidar da minha família, por exemplo, depois da crise, cuidar da minha família para que não sofra algum tipo de violência, por exemplo. Então, eu lutar para que o mundo seja menos, que a distribuição de renda, por exemplo, seja menos desigual e que as pessoas, que o dinheiro seja mais dividido, eu vou estar protegendo a minha família, entende? Então, assim, muitas vezes eu cuidar do outro, isso influencia em mim. Então, isso mesmo para fora da crise. Então, essa atitude de solidariedade, ela vai ajudar não só o outro, mas a si mesmo também. Essa atitude de solidariedade e de luta contribui para a saúde mental individual do sujeito, né? Por isso que eu tenho dito, assim, que ela deu para perceber, assim, que a gente precisa se implicar com o coletivo para a gente ser feliz, entendeu? Para a gente ser feliz, o coletivo, a gente tem que se implicar com o coletivo. Isso contribui para a saúde mental. Vamos lá, vou dar mais uma olhadinha aqui. Obrigada pelas contribuições, gente. Que bom que vocês estão mandando. Bom te ouvir. Você fala da cobrança pessoal, acho muito legal, né, essa visão de construção e da ação possível. Essa cobrança realmente, e não só em momentos de crise, mas essa cobrança, ela só nos atrapalha. Esse excesso de cobrança só nos atrapalha, mesmo em outros momentos. Como os psicólogos podem estar contribuindo com os profissionais de saúde, pois as consultas de rotina estão suspensas? Eu penso que os psicólogos, eles podem e devem continuar, mesmo os psicólogos assim, do serviço do SUS, né, do Serviço de Saúde Pública, eles podem continuar as sessões pela via do WhatsApp, pela via do vídeo,
Enfim, fiquei até curiosa, eu acho que você que colocou isso, né, Patrícia? Será que seria possível aí onde você está, não sei de que lugar você fala, que as apresentações ali eu não consegui ler todas, porque eu já cheguei falando, né? Mas então, Patrícia, eu acho que você pode sugerir que hoje em dia todo mundo tem WhatsApp, a maioria das pessoas tem WhatsApp, que as consultas de rotina possam continuar. Às vezes, não necessariamente vão continuar com a mesma frequência semanal, por exemplo, ou quinzenal. Pode ser que se espace um pouco, mas eu acredito que isso dê para ser mantido. No início, alguns pacientes que nunca fizeram sessão por telefone ou por vídeo, eles podem estranhar um pouco. É normal, tá? É normal, por exemplo, que a primeira sessão, até a segunda sessão, a pessoa fica um pouco mais travada, assim, para falar. Mas a tendência é que depois isso se dissolva, né? Até porque não é porque você quer atender por telefone, é porque é possível. Então, eu acho muito importante, Patrícia, que os atendimentos não sejam suspensos, não, que sejam continuados aí em home office, pela via do telefone, né? Enfim, vamos ver o que mais. Gostaria de que ideias podem ser adotadas como profissionais de saúde, além do apoio psicológico? É uma boa questão. Estratégias que poderíamos fazer para ajudá-los nesse momento de medo, angústia, médicos e enfermeiros que estão na linha de frente. Olha, Gleice, acho que isso que eu falei um pouco no começo, sobre que o Freud disse, né, que cada um deve encontrar a sua própria maneira de ser salvo, eu acho que isso eu acho que isso é um pouco importante de cada um também que estiver no momento passando por essa angústia, né, individual, também possa olhar para si e pensar o que pode ser feito que acalme o sujeito um pouco para ele poder ter um respiro, recuperar sua energia para seguir trabalhando. Mas eu verifico também, sabe a equipe do CAPS, por exemplo, equipe multidisciplinar, essa equipe implica em alguma fraternidade também. Eu acho que esse apoio que a equipe pode dar, né? Eu estou falando aqui com vocês e pensando junto. É claro que o que eu estou dizendo não vamos dizer assim, o saber, a certeza de tudo, né? Estou construindo junto com vocês também, porque é uma situação nova para todo mundo. Então, eu acredito, Gleice, assim, que essas angústias, elas também podem... Vou carregar o computador aqui, só um pouquinho. Essas angústias, elas podem ser tratadas na medida em que a equipe se fortaleça, porque eu acredito que num momento de crise como esse, e é uma crise de saúde, mas é uma crise, enfim, que está atravessando em todos os nossos aspectos de vida, praticamente todos, né? Essa crise, a gente vai precisar muito de equipe, desse fortalecimento, dessa fraternidade em equipe, que muitas vezes, sabe, a gente tem um olhar para o outro e verificar que aquele enfermeiro, por exemplo, está completamente esgotado e fala assim, olha, vai para casa hoje, e volta amanhã, vai descansar um pouco, sabe, vai tomar um café, deixa que eu cuido aqui desse paciente, né? Então, isso que eu estou verificando isso, isso que eu estou verificando que só um minutinho. Que a gente precisa também se apoiar. Eu acho que esse apoio humano, né, de equipe, eu acho que isso é muito importante e pode ajudar também para além do aspecto psicológico. Eu achei importante você colocar isso, Gleice, porque a gente pode também ter a tendência a achar que só psicólogo vai resolver. E não é. E só atendimento, terapia. Até porque, por exemplo, a gente começar um processo psicoterapêutico agora, eu acho complicado, sem você ter visto pessoalmente aquele psicólogo ou aquela psicóloga. Tem uma complicação, mas é claro que esses atendimentos em crise vão ser muito frutíferos para esse momento de crise. Então, achei legal você colocar isso, porque não é só psicólogo que vai salvar, não. Né? A minha ideia nem foi transmitir isso para vocês. É claro que tem toda a importância do nosso trabalho, do trabalho psicológico, né? Mas o que eu quero transmitir é o que cada um aí, sendo psicólogo ou não, pode fazer enquanto cidadão, né? E o que fazer numa situação de pessoas que estão em pânico? Essa situação de pessoas que estão em pânico, enfim, isso serve também para outros momentos, né, de pessoas que têm crise de pânico. O sujeito precisa falar. Então, o que eu sugiro, um pouco no escuro, assim, porque eu não sei de que situação específica, se é um paciente, se é um profissional da saúde, né, Maria Elaine, que perguntou, o que eu sugiro? Que sente essa pessoa e tente fazê-la falar.
Porque o pânico, muitas vezes, o que em psicanálise a gente chama de angústia, é alguma coisa vinculada a uma falta, o sujeito não consegue muito dizer o que está acontecendo com ele, e aí entra em pânico. Então, o que eu sugiro? Que é uma abordagem clínica, por exemplo, da psicanálise, mas que não precisa ser psicanalista para fazer, não. É ter essa disponibilidade de escuta, não precisa ser psicólogo para fazer isso, até porque você está lidando com uma situação específica de pânico, e não necessariamente vai tratar essa pessoa em psicoterapia, né, vamos dizer desse modo. Então, o que eu sugiro? Que sente essa pessoa que está em pânico, ou sente assim, no sentido de pará-la, né, pode ser em pé, né, e falar, me fala o que está acontecendo, e pôr esse sujeito para falar. Não necessariamente vai resolver a situação, porque é uma situação que até então, se é uma situação de morte, por exemplo, você não vai resolver, né, se é uma situação em que a criança ou o adulto, o paciente precisa ficar separado da família, você não vai resolver, não vai aproximar, né? Mas você conseguir fazer com que o sujeito coloque um pouco de palavra no próprio sofrimento, pode acalmar, para a gente poder voltar àquele ponto da calma advertida, para depois o sujeito conseguir encontrar algum recurso aí em si mesmo do que fazer. Então a gente precisa falar. Tá? Por isso que eu achei muito importante assim, esse convite da gente poder falar um pouco sobre isso, né? Que é pôr a palavra para girar. Então, às vezes, a pessoa está numa situação de muita angústia, e quando ela consegue falar um pouco sobre isso, colocar a palavra onde aí só tem esse desespero, isso pode ter um efeito terapêutico, mesmo que temporário. Tá? Como abordar idosos que moram sozinhos e estão em pânico? Bom, é complicado, são várias situações muito difíceis, né, que vocês estão me perguntando. E que, tá bom, né, eu tô aqui para isso mesmo. Quero dizer que eu não tenho a resposta, mas a gente vai construir juntos, né. Enfim, atenção psicossocial, contactar a família, né, porque aí a família vai ter aí a obrigação de dar algum apoio, e esse apoio não é só a convivência física, mas lembra assim, o idoso pode estar em pânico muitas vezes porque ele não está entendendo, porque muitas vezes a pessoa idosa, que está muito idosa, pode ter, às vezes, alguma dificuldade de compreensão, ou alguém que pode, claro, todo mundo pode ter dificuldade de compreensão, mas muitas vezes, como é uma doença que ela tem um efeito muito mais danoso para os idosos estão muito mais em pânico, então é neles que a gente também precisa dar mais um pouco de atenção de escuta, atenção de ver o que gosta, o que ele está querendo, o que acalma, explicar com calma, explicar assim, de um modo assim, muito pormenorizado, o que está acontecendo no mundo, qual que é a importância de ficar em casa, e até porque esse pânico não ajuda ninguém, né? O pânico nos faz, né, nos paralisa e não nos faz ter o cuidado necessário. Então, com o idoso, atenção redobrada, mesmo que a gente não possa estar convivendo aí, não possa estar convivendo aí fisicamente. Então, atenção redobrada aí com os idosos, tá? E a atenção redobrada é a atenção da palavra. Então, com esse mesmo sujeito que está em pânico, que eu estou dizendo para vocês, conversem, põe esse sujeito para falar, escuta esse sujeito, com o idoso é a mesma coisa. Então, põe esse idoso aí para falar também um pouco da dor dele, qual fantasia que ele tem, qual medo, fantasia assim de morte, ou de que todo mundo vai morrer, sei lá, alguma coisa assim, quais os medos que ele tem, vamos pôr esse pessoal para falar. Isso é uma coisa que serve para além desse momento, né? Tudo que eu estou falando, eu estou sempre frisando isso. A gente precisa escutar as pessoas, não ter uma posição um pouco mais esvaziada, sabe? A gente às vezes fica muito cheio de saber, né? Ainda mais quando a gente estuda, fica um pouco muito cheio de saber. A gente tem que ter uma posição um pouco mais esvaziada para poder fazer com que o sujeito fale, às vezes, aquilo que para ele é muito bobo e que ele tem vergonha de perguntar, que ele tem vergonha de dizer do medo dele, vergonha de dizer muitas vezes das fantasias que tem, porque a gente sabe que como a gente tem um acesso à informação muitas vezes sem filtro, a gente pode pegar uma determinada coisa, enfim, e acreditar naquilo, e aquilo nem é real, nem é verdadeiro, mas que você continua acreditando, e que você às vezes não tem coragem de dizer para o outro que você pensa nisso, que você pensa uma coisa dessas. Então, e o que serve para o idoso,
que precisa de uma atenção redobrada nesse momento, né, que eles estão com muito sofrimento, serve também para as outras pessoas que estejam em pânico também. E isso serve também para outros momentos que a gente precisa escutar o outro. Está aberto aí para o que vem do outro. Vamos lá. Quando fala sobre a importância da sensação de ser cuidado, enquanto servidores da saúde, quais os cuidados que seriam indicados para servidores em isolamento por pertencerem ao grupo de risco? Bom, eu acredito que seja um pouco a mesma coisa do que serve para as outras pessoas também que estão em isolamento. A gente não perder o contato, da gente não perder as relações que a gente tem com as pessoas, né? E com esses servidores também, ele não precisa, justamente porque ele não se sinta abandonado ou segregado, mostrar para esse servidor, e isso a gente faz através da palavra muito clara, porque a gente pode achar que a pessoa, mas ele é um servidor da saúde, ele entende, né, o que está acontecendo. Não, porque quando a gente é atravessado pelas nossas emoções, a gente não consegue pensar muito, entende? Assim, muitas vezes essa emoção é tão forte que a gente não consegue, né, raciocinar, e a gente precisa desse cuidado do outro pela palavra. Então, eu não vou supor, por exemplo, que o meu colega, ele saiba que ele está em isolamento como um ato de amor, porque eu estou protegendo ele, e eu estou protegendo os outros, mas que eu também estou protegendo ele. Então, isso precisa ser repetido incansavelmente para cada colega que for ficar em isolamento. Vocês, os colegas ou os gestores, precisam dizer para ele, vem cá, isso aqui é um ato de amor. Você ficar isolado é um ato de amor por você. Amor por você, pela humanidade e também uns pelos outros também. Então, isso precisa ser dito para que a pessoa não se sinta segregada, que é muito ruim, né? Vamos lá. Sou estudante de psicologia. Nesse momento, cada um tem que fazer a sua parte com calma e foco para não entrar em pânico, né? Exatamente, né? Quem faz terapia deve continuar a sua terapia, sua análise. Quem quer começar um atendimento, vai ser mais um atendimento para esse ponto emergencial, mas a gente precisa escutar uns aos outros, dar a palavra para o outro, tá? Enfim, acho que é um pouco isso que eu queria transmitir para vocês. Não sei se eu respondi as perguntas e colocações que vocês fizeram. Eu estou aqui à disposição, podem continuar falando mais. Nada, Maria Elaine. Estou à disposição, gente. Eu posso falar mais, enfim, estou aqui. Marina, nós estamos fazendo transmissão também pelo Facebook dessa sua apresentação. E como você leu, teve uma pergunta pelo Facebook e tem duas colocações aqui que foram feitas também, que a pessoa colocou que fora do meu horário de home office, tenho procurado assistir ou fazer coisas que dão prazer e aprender uma coisa nova. O artesanato, esporte, culinária, isso tem me acalmado. E também colocou que abordar o idoso a partir de uma disponibilidade de oferecer ajuda para alguma coisa, comprar algo, ajudar a fazer um contato com alguém desejado. Essa ação faz o idoso falar. Foi fundamental, assim, essa pessoa, essas contribuições que ela fez, né? A primeira, né, vai ao encontro do que eu tinha falado, da gente procurar fazer coisas assim que não necessariamente tem alguma utilidade, né, nesse ponto utilitarista, que isso contribui para a nossa saúde mental, até para a gente, enquanto trabalhador, depois conseguir trabalhar melhor. E esse ponto dos idosos também é muito legal, porque o cuidado, pela via do cuidado, você se aproxima e esse sujeito passa a poder falar. Achei muito bom, assim, muito boa essa contribuição, porque não é só chegar e dizer, oi, fala comigo, né? Você quer me falar o que está acontecendo? Então, pela via do cuidado, dessa solidariedade, que é da gente poder, que muitas vezes a família não está disponível, isso é muito comum, né? A gente poder cuidar, e aí esse cuidado abre a palavra, abre a fala, e aí o idoso pode poder falar para a gente também, contar um pouco, e isso vai ter um efeito terapêutico, mesmo que a gente não seja psicólogo, né? Enfim, muito boa essa contribuição, agradeço. Tá bem, então? Acho que... tá, vamos lá, veio uma contribuição aí. É difícil ajudar ou dar apoio psicológico aos servidores da saúde quando não se tem o básico, concordo. Por exemplo, os EPIs, aumenta o estresse, medo, tensão. Concordo plenamente.
né, Eliane? Lediane, desculpa. E eu sei que por isso que eu estava colocando, né, que esse apoio do Estado, que não é só um apoio em palavras, que é importante, né, dizer que está cuidando, é um apoio real, imaterial, né, e isso realmente faz com que o sujeito trabalhe de modo mais seguro, né, enfim, e consiga ter uma aproximação maior aí do paciente, e não só uma aproximação física, mas uma aproximação subjetiva, né. Então, eu acho que por isso, Leidiane, todos, né, todas e todos, essa luta que a gente precisa ter para que os nossos direitos e direitos enquanto servidores, enquanto trabalhadores, que estamos aí cuidando do público, isso seja, que os nossos direitos sejam assegurados, isso é fundamental, inclusive, para a saúde mental, que essa posição ativa também de estar lutando, de estar fazendo essa exigência, de não se rebaixar diante desses abusos, né, que eu chamo de abuso, isso da gente não ter o material, né, situações dessa ordem, isso pode fazer com que a gente também, sabe, retome aí a energia para poder lutar e seguir trabalhando bem. Eu concordo que é difícil mesmo, Lediane, mas, enfim, a gente vai fazer com o que pode, né, sem desanimar, dentro do possível. Podemos fortalecer a comunidade para a Gleice, né? Podemos fortalecer a comunidade para ajudar na confecção e doação de EPIs, é verdade, né? Esse ponto do social aí articulado com o individual. Aqui a Secretaria de Assistência Social, costureiras, tem ajudado na confecção de máscaras, jalecos e toucas. Nós podemos estar mobilizando a comunidade, com certeza. Eu acho que essa movimentação social também é muito importante aí diante dessa, enfim, falta, às vezes, de equipamentos, que a gente sabe também que tá em falta no mundo, né? Porque a China, que sempre fabricou isso, e aí aconteceu isso, vocês sabem, né? Que os Estados Unidos ofereceu 4 vezes o valor do material, a China vendeu para os Estados Unidos e deixou os outros países aí à mercê. Então, realmente, a gente tem que apelar para essas outros modos aí de confecção de EPI para poder... E com certeza também essas pessoas que estão ajudando, a comunidade também ajudando, essas costureiras, né, nessas confecções todas, com certeza isso também vai contribuir para a saúde mental, para o senso de solidariedade e de pertencer, de saber que está fazendo alguma coisa aí em prol do mundo nesse momento, que a gente está precisando da ajuda uns dos outros. Enfim, gente, vamos usar esse momento para a gente se fortalecer enquanto civilização, enquanto comunidade. Estão confeccionando máscaras, né? Muito bom, é isso mesmo. Acho que dentro de cada um, dentro do que pode, né, a gente contribui. Quando a gente estiver fraco, desanimado ou triste, a gente ter o apoio. Por isso que é legal, assim, essa questão do trabalho em equipe, né? Eu vou assim, quero deixar isso ainda mais reafirmado, que isso vale para depois também, né? Enfim, essa questão das equipes, sabe? De quando você vê que o colega já está esgotado, que ele não aguenta mais, de você segurar uma onda, porque quando você estiver esgotado, o outro vai segurar a onda. Então, essa solidariedade não é só isso de, eu vou me isolar para respeitar o outro. Tudo bem, essa também é fundamental, mas é também isso de eu olhar para o meu colega e poder ver quando ele não está dando mais conta, e poder me colocar na posição de ajudar, porque eu sei que quando eu também tiver, o outro vai, e a gente vai se ajudando, né? Enfim, acho que isso pode também estar contribuindo. Boa tarde a todos. Agradeço aí, gente, a oportunidade de estar podendo trocar com vocês, por vocês terem sido tão participativos, o que faz o nosso encontro ser mais rico ainda. Até mais, gente. Tamo junto aí nessa luta.